Olá, minhas amigas e meus amigos, nos encontramos mais uma vez para continuarmos a nossa meditação na Palavra do Senhor, tendo como guia aqui a lição da Escola Sabatina. Obrigado porque você está aí comigo todos os dias, não somente apreciando esse trabalho, mas fazendo com que ele chegue a mais lugares e a mais pessoas. E assim o Evangelho é pregado. A Palavra de Deus que nós falamos aqui, é o conteúdo desse canal, chega a mais lugares, a mais corações, fazendo o que somente ela pode fazer, que é a transformação. Obrigado do fundo do meu coração por nos apoiar e nos abençoar dessa maneira. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se junte à nossa grande família, junte-se a nós, não somente inscrevendo, mas acionando ali as notificações para que você saiba de antemão as novidades do canal, tá bom? Se você quiser participar também das nossos grupos no WhatsApp e no Telegram, aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra os links necessários, tá bom? Vamos juntos. Jacó abençoa seus filhos. Chegou o momento, meu amigo e minha amiga, de Jacó se despedir. Você sabe que as últimas palavras de um homem são as mais importantes palavras que ele diz. Ele estava pressentindo a sua morte, estava no seu leito de enfermidade, do qual não sairia, morreria ali naquele leito, mas antes que isso acontecesse, ele reuniu os filhos em torno de si e ali profere algumas palavras. Palavras essas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, porque tinha caráter profético. Veja, por exemplo, o que está escrito em Gênesis 49, versículo 1 e 2, que diz assim, ó: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos, ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. O caráter profético das palavras de Jacó é determinada pela expressão que ele usa aqui nesse primeiro verso. Vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Veja que não é somente dizendo Deus abençoe você, meu filho, que Deus te dê paz, que Deus... Não, ele está aqui sendo usado pelo Espírito Santo para proferir palavras proféticas relacionadas ao futuro. Essa expressão nos dias vindouros ou nos últimos dias é uma expressão técnica escatológica que aponta para algo extraordinário na história da humanidade. Nós vemos outros profetas usando a mesma expressão. Daniel, por exemplo, o anjo diz para ele várias vezes essa expressão, denotando aí os últimos dias, os últimos acontecimentos da história da humanidade. E aí ele começa a proferir as palavras de bênçãos de acordo com o caráter de cada um dos seus filhos. Por exemplo, Rúben foi o primeiro. Ele lembrou o Rúben o que ele fez de vergonhoso quando ele subiu à cama do seu pai e profanou o seu leito, quando ele tomou claramente a concubina, que era uma das esposas de seu pai, e assim profanou no seu leito. Disse ele que realmente ele era excelente, era o vigor de seu pai, mas ele não herdaria a excelência por conta desse fato vergonhoso do seu passado e da sua história. Depois ele passa por todos os filhos, demonstrando aí o que seria do seu futuro relacionados com o caráter de cada um deles. Talvez alguém apressadamente diz: mas Deus agora está determinando que essas pessoas seriam assim, conforme as palavras de Jacó? Claro que não, meu amigo. O fato de Deus conhecer o futuro não é o mesmo que ele deseja que o futuro fosse daquele jeito, ou que ele determinasse que o futuro realmente fosse assim. O fato de Deus saber que um indivíduo vai matar um inocente, não mesmo que dizer que ele deseja que o assassino chegue às vias de fato. Não. Deus simplesmente conhece, mas não determina. São os seres humanos, com as escolhas que fazem, que determinam o seu destino, salvação ou perdição. Agora, o que é interessante é que nós percebemos o caráter profético das palavras de Jacó também, porque Deus dá a ele a revelação de que um dia, através de uma tribo especial, o Messias viria. Veja aí o versículo 8 do capítulo 49. Judá, teus irmãos te louvarão.
A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Curva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Olha que interessante, né? Aqui é uma profecia em relação a Judá. Você percebe pela história de Judá que de fato ele foi diferente de seus irmãos. Lembre-se daquele caso quando os irmãos de José queriam matá-lo, Judá foi que interviu. Não façamos isso. Ele é sangue do nosso sangue. E foi ele quem convenceu os irmãos a vendê-lo, vender José como escravo para salvar-lhe a vida, para poupar-lhe da morte. E você há de se lembrar também que mais tarde ele se colocou para ficar no lugar de Benjamim quando Benjamim foi acusado de roubo. Você se lembra? José pediu para que colocasse no saco de mantimentos de Benjamim a sua taça de prata. E de maneira, não foi casual, foi de propósito, porque queria José testar os seus irmãos. Quando descobriu que de fato a taça estava lá, aquele menino foi sentenciado à escravidão. Será meu escravo, será meu servo. Não voltará com vocês para a terra de Canaã. Aí Judá se coloca para ser o substituto do menino. Não faça isso. Deixe ele embora para a casa do seu pai, porque se ele não for, o pai vai morrer de tanto desgosto. Então, por favor, eu fico no lugar dele. Eu serei o seu escravo, serei o seu servo, mas deixe esse menino ir livre. Olha que interessante, né? E agora, Jacó pronuncia essas palavras, dizendo que os reis viriam de Judá. Quando ele diz que o cetro não se apartaria ou não se arredaria de Judá, nem um bastão de entre seus pés. Judá aqui também é comparado com um leão. Daí você vai lembrar daquela famosa expressão, leão da tribo de Judá, referindo-se ao Messias. Porque ele diz que até que venha Siló, é uma outra expressão que denota para o Messias. Meu amigo, duas religiões mundiais, a cristã e o judaísmo, têm nesse verso aqui a esperança da vinda do Messias. A diferença do judaísmo é que o cristianismo entende que essa profecia aponta para Jesus, que Jesus cumpriu cabalmente as características dessa profecia. O judaísmo ainda espera que essa profecia se cumpra. De Judá haveria de sair os reis, saiu Davi e Jesus seria conhecido como filho de Davi, ou seja, como descendente de Davi, e isso de fato aconteceu. Jesus foi da tribo de Davi e foi reconhecido como o Messias prometido pela palavra de Deus. E aí está dizendo, lá diz assim, e a ele obedecerão os povos. Né? Isso é uma expressão, uma profecia que Paulo vai repetir lá em Filipenses 2, versículo 10, que eu gostaria de ler para você. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Interessante, você não acha? Jesus é de fato esse Siló e esse Messias que estava prometido pela profecia bíblica. Ao nome de Jesus se dobrarão todos os joelhos. Ao ouvirem esse nome poderoso, todos os habitantes dessa terra, voluntariamente, forçados pela sua consciência, se dobrarão de joelhos diante desse ser extraordinário e maravilhoso. Agora, Ellen White vai dizer assim, o leão, o rei da selva, é um símbolo apropriado dessa tribo da qual veio Davi e o filho de Davi, Siló, o verdadeiro leão da tribo de Judá, perante quem todos os poderes finalmente se encurvarão e todas as nações prestarão homenagem. Olha aqui para mim, deixa eu dizer uma coisa para você. Todos, quem aceita Jesus e quem não aceita, quem acredita em Cristo e quem não acredita, haverá um momento em que todos, sem exceção, se encurvarão diante de Cristo. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor.
Agora, eu faço exatamente isso, nesse momento, de maneira voluntária, porque reconheço Jesus como meu rei, como o leão da tribo de Judá, como o Messias vindouro, o Messias prometido, e eu aceito voluntariamente. Hoje e naquele dia, os meus joelhos se dobrarão. Mas se você não se dobrar diante dele hoje, os seus joelhos se dobrarão naquele dia, mas não será isso uma coisa positiva para você. Esse vai ser um sinal de reconhecimento de que você não aproveitou a chance quando ela apareceu. Os seus joelhos se dobrarão porque não há como negar que aquele que está nas nuvens dos céus é de fato o Senhor e o Rei dos Reis. Amargamente, aquele que não aceitou a Cristo se curvarão, se dobrarão diante dele com amargura de coração e com arrependimento profundo de não tê-lo aceitado antes. Querido amigo, querida amiga, Deus espera que em tempo de paz eu e você reconheçamos a soberania e a majestade de Cristo. Não há como você se salvar se você assim não fizer. Impossível coisa é você chegar ao Pai sem Jesus Cristo. Foi Ele mesmo que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os apóstolos tinham essa convicção quando afirmaram claramente que não há nenhum nome dado entre os homens, que importa que sejamos salvos. Jesus é a única porta de entrada, é a única ponte que liga os dois lados do abismo. Ele é aquela escada que liga o céu e a terra, por onde passam os anjos subindo e descendo. Eu e você precisamos desse caminho, não há outro caminho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida, é simples assim. O meu apelo para você nesse dia é que você o aceite agora, no tempo de paz, para que os seus joelhos continuem dobrados diante dele em todo momento, inclusive naquele momento final, para que quando chegar aquele momento, quando os seus joelhos se dobrem, eles se dobrem porque estão acostumados a se dobrar e não pela força da consciência, não forçado pela circunstância. Entende? Que você atenda esse apelo, amigo, e que você e amiga, e que vocês aceitem a Cristo como único e suficiente Salvador da sua alma. Quero orar com você. Pai querido que estás nos céus, nos permita, Senhor, nesse dia de hoje, estar de joelhos ante a Cristo, nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Rei, Ele é nosso Senhor, e o aceitamos voluntariamente nesse tempo de paz. Só nos ajude, Senhor, a permanecer assim ao lado de Cristo, pois nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom, meu querido amigo, querida amiga, estar com você. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Eu fico esperando você aqui ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.